para ajudar a gente a analisar o mercado, entender o que vem pela frente, principalmente com julho começando, está aqui comigo o meu amigo Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e, claro, mês novo começando, a gente olha aí a última semana de junho não foi lá grandes coisas, parece que a arroba deu uma patinada, deu uma reduzida nas cotações, inclusive em algumas praças, mas o que que dá, afinal de contas, para esperar do mês de julho? Seja bem-vindo, meu caro. Olá, Alex, obrigado pelo convite para estar aqui representando o nosso time. E olá, todo mundo que está nos acompanhando. Alex, foi um final de mês um pouco mais pressionado para baixo na cotação da Rua do Boi Gordo, é bem verdade isso. Em São Paulo, o mercado ele que cedeu ali dos 320 para o Boi China, hoje, inclusive, com queda para esse Boi China, trabalhando mais próximo dos 315, mas nós não enxergamos que foi um mercado que derreteu, tá? Nós tivemos uma queda no preço, mas ainda assim encerramos junho acima da referência da abertura do mês em todas as 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria. Então esse movimento de final de mês, ele foi muito mais na nossa visão um ajuste com relação a uma demanda mais enfraquecida no mercado interno, sazonal para o período. E aí quando a gente olha para a exportação, o ritmo muito bom, preços em dólares maiores, só que um dólar colocando uma certa pressão nas indústrias frigoríficas, né? Então, o dólar que está na sua mínima dentro de 2025, pensando aí na composição da margem para exportação, esse dólar acabou tendo um certo peso, fazendo com que, junto com essa demanda interna um pouco mais enfraquecida, as indústrias pressionassem o mercado no final de junho. Não foi um mês ofertado, tá? Quando a gente compara outros meses de 2025, os dados parciais da Secretaria do Sistema de Inspeção Federal, do CIF, eles demonstram aí a desaceleração nos abates totais no mês de junho em relação ao mês de maio e aos meses anteriores, tá? Então foi o menor mês no ano de 2025. É claro que ainda tem alguns dados que devem ser alimentados aí na plataforma nos próximos dias, mas por hora, nos dados parciais, foi o mês de menor volume total de abates, e isso explica também o porquê dessa queda não ter sido tão brusca na nossa interpretação, mesmo com alguns fundamentos mais baixistas, tá? A oferta ela não chegou robusta ao mercado, ela não veio tão forte ao mercado, diferente do que aconteceu no primeiro tri e ali até em maio, né? Maio foi o maior mês com relação aos abates até o momento para 2025. E 25. E aí a gente tem que olhar agora para essa virada de mês. Virada de mês sempre traz uma expectativa positiva, pensando em escoamento de carne bovina, principalmente mercado interno. A nossa interpretação é que isso deve sim acontecer, mas não de modo a ser suficiente a limitar esse viés de baixa. Então, talvez a gente trabalhe nessa primeira quinzena com um contexto um pouco mais de estabilidade, a queda das cotações, sustentado por dificuldade do mercado interno absorver essa carne no preço atual, uma competitividade do frango mais acirrada com a carne bovina no mercado atacadista nesse final de junho e começo de julho também, tá? Isso, na nossa visão, é que vai acabar direcionando o mercado nos próximos dias, sem esquecer da oferta. A oferta a gente vai ter que analisar depois um pouco mais com calma, principalmente a de confinamento, que deve chegar mais forte nesse ano. Legal. Vamos então pegar o primeiro trecho da sua fala, quando Uhum. você pontua muito bem que não é um problema de oferta. Mas a gente teve um alongamento de escala nessa reta final aí do mês. Dá para dizer que é aquele gado que estava esperando para entrar no mercado e que com o frio, com a onda de frio aí, ele precisou ser disponibilizado e que isso é uma oferta pontual, Fábio? Ou não, a gente ainda vai ver essa questão da oferta aí, como você bem falou, no foco aí das atenções? Alex, o que a gente interpreta, tá? Nós tivemos sim uma onda de frente fria muito forte nas últimas 2 semanas agora do mês de junho, mas também tivemos precipitações acontecendo em algumas regiões importantes, até fora de época. Quando a gente pega para analisar Mato Grosso, safrinha de milho deve vir muito bem em função dessas chuvas relativamente fora de época, ajudando no desenvolvimento, e para a pastagem não é diferente. Então, essas chuvas elas também conseguiram fazer com que o produtor alongasse um pouco mais a distribuição da oferta de boiadas em algumas regiões. Claro que agora com a onda de frente fria isso acabou intensificando essa retirada
de boiadas do sistema de produção, mas nós não enxergamos como um movimento semelhante ao de 2023 ou de 2024, tá? Nós enxergamos que essa oferta ela deve chegar um pouco mais paulatina no mercado, talvez mais cadenciada, tá? Não fazendo com que a arroba derreta, ceda de maneira exponencial. Até porque a gente teve já um descarte muito expressivo nos últimos 2 anos. A taxa de lotação ela acaba ficando dentro das fazendas que descartaram essas fêmeas nesses períodos um pouco mais vantajosa. Então a gente vê um cenário para que, neste momento, pelo menos, a cotação da arroba do boi ela não ceda em função da oferta logo de cara, tá? Não deve ser um julho que a oferta vai fazer a cotação derreter. Deve sim ter alguns ajustes pela frente. A gente trabalha com um cenário base. Se for ter um preço mínimo para a cotação dentro desse mês, algo próximo dos R$ 300, não estamos enxergando um contexto abaixo de 300 para esse ano de 2025. Pelo menos pelos fundamentos de demanda, a gente não vê algo nesse sentido. E para segundo semestre, quando a gente analisa o histórico, o segundo semestre ele passa a compor menos fêmeas nos abates e isso tende a pressionar os preços do boi para cima. Então, a oferta, acho que o que vai direcionar mais é o que tem de gado confinado para chegar ao mercado, e aqui é um ponto importante que a gente vai ter que analisar, principalmente nesse primeiro giro. A margem ela era interessante para o confinador, a possibilidade de ampliação de parcerias com preços que fechassem a conta com uma margem até mais interessante do que o próprio físico, ela existiu no meio do contexto, tá? E isso pode fazer com que o físico sinta mais nos próximos dias. Mas ressalto aqui mais uma vez, não enxergamos esse físico derretendo abaixo dos R$ 300, é uma oferta que ela deve vir mais cadenciada para os próximos dias e pensando no aspecto de demanda, o mercado interno tem tudo para conseguir melhorar o escoamento nessa primeira quinzena do mês. Exportação, não vemos um quadro de redução no fluxo de exportação brasileira, então algo muito positivo. E aí a questão do câmbio pesa mais na formação da exportação do que qualquer outra coisa. Se esse câmbio voltar a subir nos próximos dias ou meses, a nossa visão é que há espaço para que essa cotação ela se sustente ainda mais, firme ainda mais, tá? Boa. Então, só resumindo, em relação à oferta de pasto vai ser cadenciada e já não deve impactar tanto na formação de preços. Você pede só atenção para a entrada do confinamento, que pode acontecer já agora, nesse mês de julho, Fábio? É julho e começo de agosto, né? Segunda quinzena do mês, principalmente, e agosto. Se a gente for parar para pensar, mês 7, aquela boiada ali em abril, quem fechou em abril estaria vendendo agora essa boiada ao longo do mês de julho. Primeiro giro, geralmente, ele começa abril e maio, são os 2 meses onde o pessoal que usa o confinamento, não o ano todo, mas de forma estratégica, acaba fechando a boiada, né, no primeiro giro para aproveitar ainda as pastagens e repor uma bezerrada com preços mais interessantes. E aí o segundo giro ele começa a ter o seu peso maior, pensando em confinamentos estratégicos a partir de agora, né? Mês 6, 7 e 8 chegando no mercado a partir de setembro, outubro e novembro. Então, sim, seria julho e agosto os meses de entrada do primeiro giro de confinamento. Primeiro giro esse que teve margens positivas para quem fez o dever de casa pensando em trava, e mesmo hoje, com a referência que nós temos no mercado físico, ele ainda promove margens interessantes ao confinador, tá? Então, o resumo é esse, tá, Alex? Na nossa Legal. visão, o confinamento deve ter um peso um pouco mais forte com relação à oferta nos próximos meses. A situação das pastagens ela ainda permite que o pecuarista ele consiga cadenciar um pouco mais essa entrega, então a gente não vê uma desova muito severa, tanto que no mês de maio mesmo, foi um movimento de desova onde a barrigada ela chegou a R$ 300. Se a gente for parar para analisar no ano passado, essa barrigada bateu 240 em São Paulo, 250. Então, assim, um mercado que ele pode sim ter correções, mas essas correções não devem ser tão bruscas quanto em 2024 ou em 2023. Isso é bom, pensando que a oferta esse ano, no acumulado até o momento, ela tem sido maior do que nos últimos 2 anos, tá, Alex? É.
Bom, resumindo então a expectativa para julho. A gente pode ver o mercado sim pressionado, mas não, como você disse, não um derretimento das cotações. Isso, obviamente, contando aí com a continuidade da demanda e contando também com uma oferta que pode aparecer aí do confinamento já trazendo alguma pressãozinha nos preços. Isso deixa o momento, então, interessante para o pecuarista, mas dá para pensar em reação de preços já em julho, ou essa reação vai ficar só para depois, ô Fábio? Alex, dá, mas o principal driver dessa reação, na nossa opinião, seria exportação. E exportação aqui puxado pelo dólar. Por Tá, quê? O preço médio da tonelada de carne bovina exportada, ele está no maior nível desde 2022. A gente está trabalhando acima dos US$ 5.000 a tonelada. Então, pensando aí numa conversão, um dólar a 5,50, um dólar a 6 no começo do ano, são cenários totalmente diferentes para a margem do exportador. A gente vê um dólar hoje 5,40, pegando uma referência, último fechamento aqui do mercado, né? Então, é um cenário onde, se esse dólar voltar a subir, com esses preços de exportação nos patamares que eles estão, nós acreditamos que há espaço para que a indústria exportadora ela possa, sim, pagar um pouco mais. E aí, a depender do tamanho da oferta, isso se torna ainda mais necessário caso ela não venha com uma oferta tão robusta para esse atendimento. Pensando no mercado interno, primeira quinzena vai ser o principal driver de direcionamento. Não acredito que mercado interno, em julho, nessa primeira quinzena, vai ser o diferencial. Por quê? Nós ainda estamos vendo uma redistribuição, um redirecionamento, por assim dizer, né, da carne de frango que não foi exportada durante o período em que tivemos ali a suspensão, né, em função do quadro de gripe aviária aqui no Brasil, que já foi sanada. Essa produção ela ainda está aqui no mercado interno, ainda está sendo tomado, digamos assim, o seu devido rumo. Então, isso pode fazer com que no mercado interno, talvez, a carne de boi ela sinta um pouco mais, a carne bovina ela sinta um pouco mais essa competitividade mais apertada nessa primeira quinzena do mês. Então, o principal driver na nossa visão seria exportação, de olho principalmente no câmbio, e a questão da oferta, como ela vai vir para poder dar talvez uma arribada nos preços. O mercado futuro, inclusive, estava trabalhando até o fechamento da última sexta, né, em 318 para o contrato de julho, contra 316 no contrato de junho. Então, seria ali um movimento um pouco mais altista para referência no mês em questão, a se confirmar ainda. boa. Bom, então temos um cenário de preços, de um intervalo de preços talvez ali entre 300 e 310 reais para a arroba do boi. Levando em conta esse cenário para julho e pensando aí na necessidade de recomposição do rebanho da propriedade, Fábio, ainda é um bom momento para fazer essa reposição? O que vocês têm feito? Você estava me falando que vocês estão preparando um material aí na Scott sobre exatamente isso, né? O que já deu para entender desse cenário? Alex, é isso aí. A gente vai publicar amanhã, tá? O material vai sair como carta bui aqui da Scott, onde a gente vai exatamente olhar para a reposição, pensando no bezerro de desmama e naquele produtor. A gente falou de confinamento aqui bastante, naquele produtor que ele trabalha com a recria engorda em pastagem, principal sistema de produção do Brasil. Pensando nesse bezerro entrando com 8 meses na propriedade, para ele sair dali a 22 meses. Se o preço da arroba do boi fechado em junho de 25, que fechou aqui, segundo o nosso levantamento, em 307,44 na média, isso para mercado interno. Se esse preço se mantiver durante os próximos 22 meses, pegando aí a referência de compra do bezerro há 22 meses atrás, né? A conta fecha, a margem fecha. E por que isso é importante da gente ressaltar? Em 2025, a relação de troca, olhando para São Paulo, ela já começou a piorar, tá? Em 2024, ela ficou praticamente empatada com relação a 23, em arrobas de boi gordo para comprar uma cabeça de bezerro de desmama. Em 2025, a gente já vê um avanço desse nível, saindo ali de 8,10 para algo mais próximo de 8,5 arrobas nesse momento. E é muito importante essa decisão hoje, porque esse bezerro ele vai ser vendido em 2 anos para frente. Ele não vai ser vendido nesse momento. E geralmente momentos de ágio maior, eles tendem a não se pagar
ao longo dos anos. E aí é quando a gente olha mais para a infraestrutura da fazenda. Por hora, tá? Nesse momento, pensando nos bezerros que estão sendo vendidos agora, junho de 25, por exemplo, foi o bezerro comprado em dezembro de 22. Fazendo uma conta simples, bezerro de 22 mais 22 meses, o preço da arroba do bezerro comprado em 22 e o preço da arroba do boi gordo vendido agora em junho de 25, a margem ela está positiva e tem sido assim desde fevereiro de 25, desde o bezerro comprado em agosto de 22. Analisando os próximos meses, a perspectiva é que essa arroba de R$ 307, tá? Ela mantenha o, o, a margem positiva para quem comprá-la, tá? Até ali meados de 2027. Eu vou até confirmar aqui quando isso vai acontecer. Nós temos uma projeção de que ele vai até 2027, no meio do ano ali, em meados de janeiro de 2027, ela ainda permite uma margem positiva. Ou seja, o preço desse bezerro comprado em junho de 25 até junho de 2025, colocado ele para 22 meses para frente, mantendo essa arroba de 307,44 em São Paulo, a margem ela chega a ficar positiva até o começo de 2027. Para o final de 2027, ela já não se mantém positiva. Porém, tá, a gente tem que fazer análise sobre uma outra visão. O mercado futuro já está indicando um outubro na casa de 330, outubro de 25. Olhando para os fundamentos de mercado, o preço, a oferta de fêmeas para descarte, ela ainda segue elevada, ela ainda não diminuiu. Então, nós não enxergamos que essa arroba de 307,44 ela será uma realidade em 2027. Tá? O que isso quer dizer para nós? Essa deve estar sendo a última janela de compra para o bezerro de desmama, né? Com um ágio interessante, pensando no ciclo de preços, com uma certa folga, por assim dizer, para ter margem nos próximos anos, tá? Entre 2026 e 2027. Quem comprou bezerro até agora vai ter nos próximos 2 anos, se esse preço da arroba do boi se mantiver em R$ 307 em média, vai ter uma margem positiva, que eu não estou considerando os custos operacionais, mas a margem ela é interessante, ela é positiva. Agora, daqui para frente, de junho de 25 para frente, essa arroba do boi ela tem que ficar acima dos R$ 307. Na nossa interpretação, isso é factível de acontecer. Pode estar sendo aí uma das últimas janelas com uma margem operacional mais interessante para repor esse bezerro. Até porque o bezerro também deve manter essa tendência de alta, né, a partir de agora. Exato. Tecnicamente, né, Fábio, quando a gente tem essa inversão do ciclo aí, o bezerro tende a valorizar mais rápido que a Mais arroba do do que a arroba boi, do né? boi. E Exatamente, Alex. E é justamente por isso que a gente fez esse material, porque o bezerro, só para citar alguns números para a nossa audiência, o bezerro ele subiu no mínimo aqui no mercado brasileiro, no mínimo 35%. Foi a menor alta em 12 meses para o bezerro de desmama, tá? A nossa perspectiva é que esse movimento ele continue. Então a gente precisa entender se esse bezerro, mesmo com essa alta que aconteceu nos últimos 12 meses, ele ainda trará uma margem interessante. Considerando esse contexto macro que a gente citou, de que as fêmeas ainda estão sendo ofertadas no mercado, que a oferta de bezerros ela deve ficar menor nos próximos 2 anos, essa janela de compra para o bezerro em 2025 ela ainda está interessante, mesmo com uma piora em relação a 2024 e 2023. Esses 2 anos devem ter sido o melhor momento, aquele olho da mosca para a reposição do plantel. Então agora talvez a gente comece a ficar com um cenário um pouco mais atencioso, mas por hora, esse bezerro, se comprado no preço atual e os preços se mantiverem, né, de 307,44, se mantiverem para os próximos 2 anos, para o boi gordo, ele se paga, tá? Ele ainda se paga, com exceção para o ano de 2027, é onde a gente espera que o mercado do boi esteja na sua máxima dentro dessa fase de alta que deve começar a partir desse segundo semestre. show de informação, Felipe Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, analisando o mercado e nos ajudando a entender as oportunidades que esse mercado pode trazer para a pecuária brasileira. Volte sempre, Fábio. Obrigado, Alex. Um forte abraço a todos. Até mais. Até mais.